Você sabia que a espuma no xixi pode indicar muito sobre o funcionamento do seu organismo e também sobre a saúde dos seus rins? No vídeo de hoje vamos falar sobre urina, proteinúria e síndrome nefrótica. Sejam todos bem-vindos ao Neisio Neb, Anatomia e Artes, e ao Estudante Arretado. Vamos conhecer um pouco dos nossos rins agora no laboratório. Esses são os nossos dois rins. São órgãos de coloração marrom avermelhados de formato oval e que são parecidos com feijões de 10 centímetros de comprimento, localizados na porção posterior do nosso abdômen. Olhando agora para o seu interior, ele é repartido em córtex, uma porção contínua e mais externa, e também em medula, uma porção mais interna, repartida no formato de pirâmides pelas colunas renais e formando as pirâmides renais. Inclusive, a unidade funcional dos rins, responsável pela filtração, secreção e reabsorção que leva à formação da urina, são os néfrons, e existem milhares deles perfurando a medula e também o córtex. Visualizando em maior aumento os néfrons, destaca-se que tudo isso acontece para que substâncias em excesso em nossa corrente sanguínea ou que são tóxicas para o nosso organismo sejam diluídas através da urina e posteriormente eliminadas. A filtração, que é o mais importante para esse vídeo, ocorre nos glomérulos, que são essa estrutura inicial dos néfrons e que constituem um conjunto de vasos muito pequenos e com diversos poros que permitem a passagem de água e outras substâncias, inclusive a glicose. A urina então produzida vai ser recebida pelos cálices e serão então encaminhados pelos ureteres até a bexiga. Para exemplificar o que foi passado, podemos imaginar que um glomérulo é semelhante a uma peneira com seus vários poros. Temos aqui agora um exemplar de um sangue falso, com glóbulos brancos, vermelhos, com proteínas. E bem, o que acontece quando a gente passa esse sangue pela peneira, ou seja, pelo glomérulo, é que uma porção dessas moléculas e corpos não conseguem ultrapassar. E quando o fazem, pode ser um indicativo de lesão renal. Você acabou de ouvir que algumas moléculas conseguem passar pelos pequenos poros dos capilares. Mas afinal, e as proteínas? Elas, por serem maiores e carregadas negativamente, possuem uma maior dificuldade, mas ainda assim conseguem passar. A proteinúria é justamente a presença de proteína na urina e pode ser um importante indicador de saúde renal. Em indivíduos saudáveis, é normal que uma pequena quantidade de proteínas muito leves, pequenininhas, atravessem as barreiras de filtração e sejam posteriormente reabsorvidas nos túbulos dos néfrons. Algumas proteínas que não são totalmente reabsorvidas e que se encontram presentes na urina são a albumina, IgG, IgA e uromodulina. Inclusive, isso resulta em uma expressão geralmente inferior a 150 mg por dia. O problema acontece quando a quantidade de proteínas está muito elevada na urina, que pode indicar uma doença renal. Mas o que é que isso tem a ver com a espuma? Acontece que a proteína reduz a tensão superficial da água, isto é, afasta um pouco as moléculas, e isso facilita a formação de bolhas. A pressão da urina contra a água do vaso facilita a formação de espuma e um xixi rico em proteínas. Um bom exemplo é a clara em neve, o ovo, alimento preferido dos marombeiros de plantão por conta de seu alto teor proteico, ao ser batido causa um efeito parecido, formando uma grande quantidade de espuma. É normal uma certa espuma na urina. Lembra que ela possui uma quantidade pequena e normal de proteínas? O que você precisa se atentar se a espuma é muita, é persistente e principalmente se está associada a outros sinais e sintomas, porque só a espuma não é diagnóstico. Ok, falamos de proteinúria, de espuma, mas o que é que isso tem a ver com a síndrome nefrótica? A síndrome nefrótica é um distúrbio caracterizado por proteinúria maciça, isto é, uma excreção superior a 3.500 mg por 24 horas de proteína na urina. Aumentou um bocado, não foi? Consequentemente, instala-se um caso de hipoalbuminemia, ou seja, baixa concentração de albumina no sangue. E olha que ela é a proteína mais abundante, tá? Alguns sintomas envolvem edema generalizado, pois a perda de proteínas no sangue favorece o acúmulo de líquido em todo o corpo. E além disso, dislipidemia, com o aumento, por exemplo, do colesterol, já que muitas dessas proteínas que realizam o transporte de lipídios estão em baixa quantidade no sangue. A síndrome nefrótica pode ser causada por diversos fatores que danificam a filtração glomerular, como diabetes, lúpus, infecções virais, inflamação nos rins, respostas alérgicas graves e pode ter até influência de fatores genéticos. E é isso, o vídeo fica por aqui, e se você apresentar algum desses sintomas discutidos, como inchaço, alterações na urina ou na frequência com que você vai ao banheiro, procure um médico.